Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade a Sousou no Frieren. E nesse vídeo eu vou contar a história de quando o mais poderoso demônio da atualidade, no caso Macht, encontrou a mais poderosa maga da atualidade, no caso a Ciri, ou Zeri, eu não sei como você fala o nome dela. E também vou fazer uma análise completa dos poderes do Macht, que vão ficar bem mais claros a partir desse vídeo, e eu vou fazer o mesmo com a Zeri e também com a Frieren, e fazer uma comparação geral dos três. Então vai ser muito bacana. E para você saber como que vai ser isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos no qual eu acompanho o mangá de Sousou no Frieren. Então, quando acabou a primeira temporada, eu continuei tudo o que acontece na série, só que no mangá. E se você quiser saber onde tudo começou, vai ter um link aqui na descrição e também no card no final do vídeo. Aí é só você clicar lá que você vai pro primeiro vídeo e pode ver toda a história até o presente momento. Mas dito isso, bora para o assunto! Aliás, antes disso, eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu no encontro da Zeri com o Macht. Vocês acham que eles conversaram e resolveram as coisas ou que eles foram pro braço? Deixa aqui a opinião de vocês e vamos ver quem vai acertar. Mas tem que deixar antes de ver o vídeo, lógico. Porque agora sim nós vamos para o assunto do vídeo. E vocês vão lembrar que o capítulo passado terminou no exato momento que o Macht transformou toda a Weiss em ouro, na esperança de sentir o que é malícia e o que é culpa, aqueles sentimentos que ele está buscando há muito tempo. E no presente capítulo já mostra o Macht sentado lá agora em Eldorado e vivo. E falando que mesmo depois de tudo isso, daqueles 30 anos convivendo com o Gluck e com toda a população de Weiss, e mesmo depois de ter transformado tudo em ouro, ele não consegue sentir nada. Então aquela resposta do vídeo passado, se ele iria conseguir sentir alguma coisa, algum sentimento humano, a resposta é não. Ele não conseguiu sentir e ele ainda olhou pro bracelete dele e falou, poxa, eu ainda tô vivo. Então quer dizer que de fato eu não entendi o que isso é, eu não consegui sentir. Mas ele falou assim, olha, mas eu acho que eu aprendi a lição. Eu acho que eu aprendi o que eu queria, que é o fato de que eu realmente não posso sentir emoções humanas. E aí ele completa dizendo assim, bom, agora eu tenho que dar os meus próximos passos. Eu não posso mais ficar aqui para sempre. Só que quando ele fala isso, uma mão encosta nas costas dele e fala o seguinte, você não terá próximos passos. E então mostra que quem chegou atrás dele era a Zeri, aquela maga. E ela dá uma ordem bem clara e fala o seguinte, destransforme Weiss, volte Weiss ao normal, ou eu te mato aqui agora. E nesse momento o Macht realmente ficou assustado, porque ele mesmo diz que ele não conseguiu sentir qualquer vestígio de mana. E vale lembrar que a mana da Zeri é gigantesca, é um absurdo de grande. E ele não conseguiu sentir. Ele falou, só consegui sentir alguma coisa quando ela me tocou. Então ele já percebe que essa aí é um pouco diferente de tudo que ele já enfrentou. E a Ciri, nesse momento, ou Zeri, não sei como você fala, ela completa e fala o seguinte, ela repete, na verdade, volte, vai-se ao normal. Você é um demônio, você não precisa morrer por isso. Demônios normalmente não se arriscam, não arriscam a própria vida por uma besteira dessa só pra manter uma cidade transformada em ouro. Então volte ela ao normal antes que seja tarde demais. Só que o Macht não responde, ele apenas fica num semblante meio sério e pensativo. E aí a Zeri, ela pesca a verdade, ela pesca o que aconteceu e começa a literalmente meio que debochar dele. Aí ela fala assim, olha que intrigante, então eu acho que eu entendi. Você não consegue fazer Weiss voltar ao normal, não é? Porque a magia é a arte de imaginar. Você consegue, um demônio, um monstro feito você, consegue imaginar pessoas virando uma matéria bruta, um ouro, né? Uma matéria inanimada. Então transformar uma pessoa em ouro por uma besta, um monstro igual você, é muito fácil. Agora, transformar ouro, um material, em uma pessoa, você não consegue. Tá fora da sua capacidade de imaginar. Porque afinal de tudo você é só um monstro. E ela fala isso algumas vezes e fala num tom muito pesado e visando mexer com orgulho, com a raiva dele. E deu muito certo, porque assim, o Macht, ele já percebeu que ela não era pouca coisa, ele já sentiu
claramente acuado, porque alguém chegou totalmente quando ele estava desprevenido, botou a mão nas costas dele. Então se ela tivesse lançado uma magia naquele momento, ele poderia ter se ferrado. E ela ainda ficou jogando com ele, tipo, falando um monte de abobrinha pra ele. E nesse momento ele se revolta e você vê que ele levou a sério, porque ele vira e fala, sua desgraçada, e vira com tudo. Cara, o Market nunca fez isso. Vocês vão lembrar que sempre, até mesmo quando a Frieren ameaçou ele, e quando eles estavam juntos pela primeira vez, que a Frieren reviu ele, ela falou assim, você não lembra de mim? Que tal eu te lembrar a força? Ele ficou quieto. Ele não vê ameaça em ninguém, e normalmente nada tira ele da normalidade dele. Mas dessa vez ele ficou puto e chamou a Zeri de desgraçada. E pra você ver como que ele levou a sério, ele já tocou nela e de cara usou o Dialgose. Você lembra, né, que ele falou em outros capítulos também que ele não usa o Dialgose porque não tem graça. Ele acha horroroso usar aquilo. Ele só usa em casos muito específicos. Mas com a Zeri não, ele já chegou tocando e usando o Dialgose nela. Só que o que é mais engraçado é que ela faz uma expressão de doida. Porque a Zeri, ela tem uma personalidade meio maluquinha. E ela dá um sorriso meio insano na hora que ele toca nela, que você não entende nada. E na hora que ele toca ela, é o Market que começa a virar ouro. Não ela. Aí ele dá um pulo pra trás, sem entender nada, com o braço dele virando ouro. Só que ele consegue interromper a magia, né? Interromper o próprio Dialgose. Mas nesse momento de confusão, o Market fica se perguntando, como diabos essa mulher fez isso? E aí a Zeri ainda fala, poxa, se você tivesse levado mais a sério, já teria te transformado completamente em ouro. Que pena. Ela continua ainda jogando um pouco com as emoções dele, ou sei lá, algo que ele tenha que possa ser parecido com uma emoção. Só que ele fala assim, aí ele pergunta a ela, como que você conseguiu fazer isso? A minha magia, o Dialgose, não deveria ser possível para um ser humano, para qualquer um da humanidade, que inclui elfos, anões, etc. Lá é tudo humanidade. Não seria possível um humano ou um humanoide normal, tipo, da raça humana, vocês entenderam? Entender, compreender essa magia para conseguir devolver ela, refletir ela. Só que a Zeri falou, não, mas eu não precisei compreender ela. E aí o Market percebe que ela tá com uma aura, uma magia ao redor dela, já ativada. E aí a Zeri completa e fala assim, essa magia é uma magia da época mística, da era mística, que era uma época muito antiga, que assim, só a Frieren e ela viveram, né? Que a humanidade vem muito tempo depois, quer dizer, a atual humanidade vem muito tempo depois. E ela falou que essa magia é daquela época e que essa magia não exige que você compreenda nada, que você entenda nada. Ela, a própria magia, identifica o que é uma maldição e reflete automaticamente. Então o mago não precisa nem pensar, entende? E isso é legal porque eles começaram a diferenciar a magia moderna da magia da era mítica. A era mística ou era mítica, ela tinha uma magia que era muito mais supersticiosa e não exigia compreensão. O que por um lado era bom para combater coisas que você não consegue compreender mesmo. Por outro lado, a magia atual, ela é mais científica. Ela tem mais método, não é? Então eles começaram a diferenciar esses dois tipos de magia também, que ficou bem legal. E aí a Zeri até fala que ela não gosta muito dessa magia, porque é uma magia irracional, não é o estilo de magia que ela gosta. Porém, ela diz o seguinte, eu não gosto dessa magia, mas ela é perfeita para mandar você pro esquecimento. Porque, né, agora ele não consegue usar Dialgose com ela. E aí, o Market, extremamente curioso sobre essa elfa que estava na frente dele, pergunta, quem é você? Quem diabos é você? E aí, a Zeri, meio irônica, que é aquela forma de falar dela de sempre, diz o seguinte, bom, eu sou uma maga que nasci há muito tempo atrás, na Era Mítica, e que vocês, demônios, resolveram esquecer de tanto medo. Tipo, aí até o Market começa a ficar meio incomodado com um bocado de confiança e até presunção da Zeri. E agora ele já reconhece a ameaça que estava na frente dele. E ele até diz o seguinte, eu vejo que você é bem diferente dos outros audaciosos que vieram me desafiar. E nesse momento ele desfaz a transformação do braço dele em ouro. E a Zeri fala, então o seu próprio corpo você consegue destransformar, né? E ele pega o casaco dele e transforma na espada. Ela fala, olha, você consegue transformar sua roupa também. E nesse momento começa a ficar claro que a Zeri tá estudando ele também. Ela tá querendo ver o que ele consegue fazer. E então, quando ele transforma aquela espada em ouro, ele parte pra cima dela com tudo. E dá uma estocada, usa a espada pra estocar a Zeri. Só que, no ângulo que
o mangá mostra de início, parece que pegou. Só que quando você vê, a espada não pegou na Zeria. Ela usou alguma coisa, alguma magia, que a espada ou se desfez, ou abriu meio como se fosse um portal, mas a ponta da lâmina simplesmente não tocou ela. Então, assim, eu vou deixar aqui a imagem para vocês darem uma olhada melhor, como que parece que a espada dele simplesmente se desfez, a ponta. Só que na hora que ele recua e sai de perto dela, a espada tá normal de novo. Então não dá pra saber se foi exatamente um portalzinho que ela abriu ali pra a espada entrar e não atingir ela, ou se realmente a aura daquela magia desfaz a maldição e desfaz a transformação do Dialgose. E a Zeria, obviamente, continua falando e provocando o Macht. E ela fala, inclusive, uma coisa muito interessante e muito importante, que vai servir muito para análise no final do vídeo. Que ela diz o seguinte: embora você esteja muito perto do pináculo da magia, você ainda é somente um monstro. E o Macht, já claramente irritado, fala: fique quieta, dá um grito tipo quieta, e se afasta e usa o Zoltrek. Vários Zoltreks ao mesmo tempo, que como ele mesmo falou, ele é mestre em Zoltrek. Então ele usou aquele monte, só que a Zeria tava tipo voando, meio que deitada, fazendo as barreiras. E ela fazia as barreiras e bloqueava os ataques do Macht com uma facilidade tremenda, né? E ela tava lá bloqueando as magias dele, e ela fez uma magia que lembra um pouco aquela magia que a Frieren usou no teste de mago de primeira classe, que parece que ela faz quase um pequeno buraco negro, só que ela faz essa magia e lança um ataque energético contra o Macht, que faz também uma barreira ao redor dele e se protege. Ela fala: olha que interessante, você usa também Zoltrek, usa barreira. Nossa, o que mais tem pra me mostrar? Então você vê que ela tá tranquilaça e tá querendo entender qual a capacidade real do Macht. Só que no meio da batalha, do nada, aparece um mago, sei lá de onde, e esse cara já faz uma barreira ao redor do Macht. E uma coisa que vocês têm que reparar é nessa barreira que ele faz ao redor do Macht. Porque eu já percebi um padrão em Sousou no Frieren, que as barreiras lisas, elas costumam ser extremamente difíceis de quebrar, extremamente difíceis de fazer, e normalmente para quebrar essas barreiras não é na base do dano, da força, você tem que decifrar a barreira. Você pode ver que a barreira da Flame era lisa, a da Ciri, quando ela faz aquelas grandes barreiras nos locais de testes, é sempre lisa, a de Eldorado também. A desse cara era assim, era lisinha, não era aqueles quadradinhos, aqueles losangozinhos, né, que as outras barreiras têm, né, era lisinha. E aí esse cara fez essa barreira ao redor do Macht, ele parece um especialista em barreira. E aí o Macht vira e fala assim: eu acho que estamos tendo uma interferência. Aí a Ciri: percebi. E aí ela chega assim: meus alunos tolos, por que vocês estão aqui? Eu falei pra vocês apenas me esperarem. E aí chega o Lernen também, né? E ele resolve conversar com a Ciri e tentar convencer ela a não continuar a luta. Mas como sempre, todo diálogo com a Zeria é muito bom, porque chega o Lernen e fala assim: mestra, não podemos matar o Macht agora, porque senão nós vamos perder o Dialgose. E ela: ela meio que fez assim, e aí? Aí ele chegou e falou assim: a gente não vai conseguir, mestra, transformar o Weiss de volta ao normal. A gente vai perder essa magia. Aí ela falou: mas tá, querido, se a gente deixar ele aqui à toa, a gente negligenciar ele, ele vai transformar o Planalto Norte inteiro em ouro. Ele tem poder pra isso. A gente não pode só deixar ele aqui, esquecer ele. Aí o Lernen falou: mas calma, porque nós temos um plano. E aí é muito legal, porque o maluquinho que fez a barreira começa a ver que o Macht tá analisando a barreira dele e a barreira começa a trincar. E o cara começa a suar ali de medo. Parece até aquele meme suando muito. Eu vou pedir pro editor colocar aqui. Ficou igualzinho. Mas na seguida, o Lernen fala que eles pretendem selar o Macht aqui. Fazer uma barreira pra selar ele. Só que a Zeria ainda não tá muito conformada. Ela tenta... tenta fazer eles pararem de encher o saco pra ela matar o Macht. Mas os discípulos falam: mestra, não faz isso. E aí ela liga aquele modo dela quinta série. Vocês vão lembrar que ela com a Frieren, a birra das duas é muito quinta série. Ela liga aquele modo quinta série e fala: quer saber? Tô entediada, não me importo mais, façam o que quiser. E sai toda revoltada, com uma cara chateada, que foi muito engraçado. Aí ela sai e o Lernen fala: muito obrigado, mestra.
E depois só mostra 6 magos de primeira classe, inclusive aquele que fez aquela barreira, que deve ser especialista em barreira, fazendo uma barreira gigante, um domo, ao redor de Eldorado, de Weiss, e prendendo o Macht lá. Então foi assim que o Macht foi preso. E assim conclui-se todo o flashback da vida do Macht. E agora o mangá finalmente volta pro tempo presente, com a Frieren, Denken e tudo mais. E é bom lembrar que todo esse flashback, toda essa história do Macht aconteceu na mente da Frieren. Era a Frieren relembrando, interpretando as memórias do Macht que a Edel tinha tirado. Vocês vão lembrar disso. E nesse momento mostra que o Denken e a Frieren soltam a mão um do outro e eles terminam. E aí o Denken agradece muito a Frieren, fala que ela foi de uma ajuda extrema, mas fica bem claro também que a Frieren tá toda lesada, toda lerda, assim, toda parece cansada de tudo que ela fez, mas ela tá muito lesada. E aí a Ferne fica preocupada e fala assim: o que aconteceu, Frieren? E a Frieren responde: olha, eu consegui já analisar tipo, o grosso, por cima, aquilo que é mais importante. Mas eu não consegui ainda analisar os mínimos detalhes. Por exemplo, questão de magia, funcionalidades das magias, como que ele usa. Detalhes eu não consegui pegar ainda. E pra processar isso, vai demorar um bom tempo. E aí a Ferne fala: quanto tempo? Ela, 2 meses. Aí o Stark, não, você tá de sacanagem, né? 2 meses? Aí o Denken fala: não, isso é notável. Porque eu tava planejando pegar essas memórias e eu teria que ficar, se sou eu que tenho que fazer isso, eu teria que ficar 3 anos para processar isso. E o que me admira, sabe o que me admira? O Denken esperando, achando que vai ter 3 anos de vida. Cara, quando você tem essa idade, você não faz plano tão longo, não é? Cara, pô, você precisa resolver um negócio, você fica 3 anos ali, pô, Denken, pô, você pode ser mais esperto que isso. Mas brincadeiras à parte, nesse momento da conversa, a Ferne faz uma expressão de preocupada. Ela arregala os olhos assim e fica tipo: ué, o que aconteceu? E o Stark pergunta: Ferne, o que houve? E aí ela fala: olha, eu acabei de sentir uma quantidade de mana avassaladora. E ela está... E aí o mangá corta e mostra a barreira que prende o Macht. E aparece a Solitar. Vocês vão lembrar dela, aquela demoniazinha fofíssima que apareceu há um bom tempo atrás, quando o Macht foi querer saber algumas coisas sobre os humanos, e foi com ela que ele aprendeu magia humana. Vocês vão lembrar dela. Ela aparece lá e fala o seguinte: olha, eu acho que tá na hora de estudar e avaliar melhor essa barreira de Eldorado. Ou seja, essa garota tá tentando de alguma forma destruir a barreira de Eldorado. Agora, será que ela vai conseguir, visto que nem o Macht conseguiu? Bom, a partir do próximo capítulo vão começar a ter mais explicações sobre essa garota, que é uma demônio muito legal também, beleza? E galera, antes de terminar, eu gostaria de fazer uma análise de poderes, que é até bom para desmistificar e esclarecer o meu ponto de vista sobre os poderes de alguns personagens da série. Por exemplo, muita gente se pergunta quem venceria se a luta tivesse terminado, se tivesse continuado, a Zeria ou o Macht. E eu tenho uma opinião muito forte nesse aspecto, e eu apostaria todas as minhas fichas em quem. Vamos ver se vocês acertam. Bota aí nos comentários também quem que vocês acham que venceria. Mas pra mim, quem venceria era a Zeria. E eu tenho um motivo muito fácil pra achar isso. Primeiro, o Dialgoz dele é praticamente inútil contra ela. Com aquela magia ela consegue refletir, e aparentemente nem a espadada dele funciona. Seja lá o que ela fez pra parar aquela espada dele, a espadada dele não funciona. Então ataques físicos não vão funcionar muito bem com ela. Ele já mostrou isso. O Dialgoz não vai funcionar com ela. Só resta uma coisa pra ele vencer ela, que é a magia, a habilidade mágica. Mas vocês lembram que eu chamei a atenção de vocês pra um ponto no meio da batalha deles? Que a Ciri falou que ele tava quase, embora ele estivesse quase no pináculo da magia, que é o ápice da magia, ele ainda era só um monstro. Ou seja, ela quis dizer que ele não alcançou o pináculo. E quem já alcançou? Ela e a Frieren. A Frieren alcançou e já mostrou isso na época do Rei Demônio, muito tempo atrás. E hoje em dia, a Frieren domina isso muito bem. E a Ciri é muito melhor. Então, em questão mágica, há um abismo colossal entre o Macht e a Zeria. É colossal, é abismal, não tem como. Ele tem uma vantagem física, mas o maior golpe dele físico, que é a espada, não adianta. E a maldição dele não adianta, ele vai fazer o quê?
Ah, mas tem aquele lance de que lutar contra demônios é diferente. Sim, a pessoa tem que estar acostumada. E tem alguém mais acostumado do que a Zeri? Então assim, eu não vejo como, sinceramente, o Macht poderia vencer ela. E ela poderia muito bem ter usado aquela técnica da mestra da Frieren, que era ocultar a mana pra dar um ataque, tipo, aparentemente fraco, pra ele errar a proteção e matar ele. Que é a função de esconder a mana. E ela nem quis usar. E ela tava claramente brincando. Os discípulos dela estavam falando assim: ô mestre, se você matar ele, vai dar ruim. Então assim, pra mim, não tem nem como. Pra mim, a Zeri é mais poderosa do que o Macht, mas é óbvio que tem questão de jogo, né? Sempre em Seu Sono Frieren tem esse lance de que não necessariamente o mais forte sempre ganha. E outra coisa também que é comum as pessoas questionarem ou até discutirem, eu acho muito interessante, é o que falta para a Frieren conseguir vencer o Macht. O que faltaria para ela? E a primeira resposta é muito simples. Era uma magia que protegesse ela de maldições. Porque magias normais, as magias dela, não protegem ela de maldições. Então, se ela tomar um de algozes na cara, se ferrou. A Zeri não tem esse problema, né? E outra coisa também é que, diferentemente da Zeri, que é muito confiante, a Frieren, ela tem um probleminha de autoconfiança, né? Você vê que às vezes ela fica pouco confiante, ela acha que não é tudo aquilo, então ela não consegue se ver vencendo o Macht. Mas se ela resolver isso, e se ela tivesse uma forma de se proteger da maldição dele, do Dialgose, eu também posso te garantir que ela teria grandes chances contra o Macht. Só que o Macht ainda assim teria uma vantagem física muito grande e a Frieren teria uma vantagem mágica, porque ela também alcançou o pináculo da magia. Então eu digo que a Frieren, principalmente pela experiência e tudo mais, ela teria um pouco mais de vantagem numa luta contra o Macht, caso ela conseguisse se proteger do Dialgose. Então, para mim é isso, eu gostaria de saber o que vocês acham. Concordam com a minha análise? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam, se não concordam. E também o que vocês acham que aconteceria se tivesse terminado a luta da Zeri contra o Macht. Na minha opinião, ia terminar com o Macht morto. E a de vocês? Pode deixar aqui nos comentários. E é isso, galera. Acho que era isso que eu queria falar com vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like no vídeo porque ajuda demais. Dá uma hypada aí porque ajuda muito também. E se inscreva no canal para não perder outros vídeos, que tem muita coisa boa. Porque agora que a saga de Eldorado começa a tomar umas proporções mais tensas e mais dramáticas, porque voltou pro tempo atual. E agora começam as batalhas, começam as tretas. Então, para não perder mais, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.